Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na casa de Deus, nesse sábado lindo, maravilhoso, que Ele está nos dando de presente, né? Também os nossos amigos que estão na sua residência, nas suas casas, nos acompanhando no canal de transmissão, sejam todos bem-vindos. Um feliz sábado a todos. Que se sintam abraçados por Deus, que Deus possa estar presente na casa de cada um, abençoando cada um e protegendo e guardando cada pessoa que está assistindo. Também pedimos que compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus parentes, para que eles também possam receber essa mensagem de amor de Deus para todos nós. Nós vamos iniciar a nossa escola sabatina, cantando um hino agora para louvar a Deus. Então, quando começar o hino, vamos nos colocar em pé, aqueles que estão aqui. Também os que estão em casa podem participar, louvando a Deus também cantando.
vivos, a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Esta escola nos ensina em tua santa lei viver e nos manda que sejamos sempre fiéis até morrer. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Vem, Senhor, vem ensinar-nos teus preceitos bem cumprir. Eis reunidos esperamos tua presença aqui sentir. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Feliz sábado mais uma vez. Eu convido a todos agora, quem puder orar, convido aqueles que estão assistindo também. Vamos começar a nossa escola sabatina com uma oração. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, por mais este dia. Nós te louvamos, ó Pai, porque hoje é dia de sábado. Nós estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez para que Tu nos instrua, nos inspire e nos ensine mais uma vez tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus, conduz o nosso estudo, conduz essa escola sabatina para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu disse no início, sejam todos bem-vindos. E esse é um sábado que Deus está nos dando de presente, um sábado lindo e maravilhoso, né? E nós temos mais presentes aqui, né? Nós temos visitas hoje aqui que vão participar conosco, nossos amigos, nossos irmãos, também os nossos irmãos aqui que vão participar durante a programação. E nós agora vamos então passar para a lição da Escola Sabatina, recapitulação da lição. É o segundo tema do trimestre, o novo trimestre. E nós convidamos então aqui o nosso irmão, nosso amigo Marcos, que ele vai partilhar conosco a mensagem desta lição. E nós vamos também, à medida do possível, participando. E vamos prestar atenção, nossos irmãos que estão em casa, nossos amigos, nesse assunto, que é um assunto muito lindo, muito bom para nós estudarmos. Som. Bom dia, feliz sábado. Eu preciso começar falando que é um prazer poder estar de volta aqui nesse lugar, onde nós passamos um ano e um pouquinho, quase 2, né? E foram anos muito bons, muito marcantes na nossa vida, de grande crescimento. E temos amigos aqui, né? O Gelson, o Daniel, a gente trabalhou bastante junto. Todos, quem sabe alguns estejam assistindo agora nesse momento, né? Mas é um prazer poder estar aqui com vocês. E a gente vai recapitular agora a lição dessa semana. Uma lição muito, muito especial, com um assunto muito especial. E a gente, antes de começarmos a falar a respeito, gostaria de convidar você a curvar a sua fronte e orarmos mais uma vez. Nosso grandioso Deus e bondoso Pai, pedimos, Senhor, a tua companhia, o teu Santo Espírito aqui conosco neste momento, possamos ouvir a tua voz ao recapitularmos aquilo que estudamos durante a semana, um assunto que é essencial para a nossa vida cristã,
traz sentido à nossa vida e que a cada dia possa trazer mais sentido, possamos entender que o Senhor veio para nos salvar, tem um propósito para a nossa vida, possamos estar preparados para que o Senhor possa retornar. Pedimos a tua companhia e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Então a lição ela traz um assunto, nós começamos com essa lição essa semana, certo? E ela traz um assunto bem interessante que ele é crucial para a nossa vida cristã. Ela fala sobre uma aliança, uma promessa, a aliança de Deus. E eu começo fazendo uma pergunta, e você está em casa pode responder, e quem está aqui. Em algum momento você já fez uma aliança com alguém? Já? Eu tenho a prova aqui. Tenho a prova aqui, ela está na minha mão. Qual é o sentido de fazer uma aliança, né? Por que fazer uma aliança? Normalmente você faz uma aliança com pessoas que você tem uma confiança, certo? Ou que você tem um propósito com aquela pessoa. Então, quando eu fiz uma aliança com a Camila, tinha um propósito de me casar, ter uma vida com ela e chegar até o final da vida junto. Por isso, uma aliança. E na Bíblia, nós temos alguns momentos, nós vemos que Deus fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança, em alguns momentos, as pessoas falam que existe a antiga aliança e a nova aliança. E o nosso desafio durante esse trimestre é entendermos se realmente há uma nova aliança ou se essa é a aliança que Deus firmou desde o início e ela foi se desdobrando durante o tempo, certo? Nós podemos entender que a aliança ela tem algumas fases. A aliança adâmica, certo? Nós temos a aliança noética, Deus firmou com Noé. Nós temos a aliança abraâmica, que Deus formou com Abraão, ele seria, dele viria um grande povo, né? Nós temos a aliança mosaica, depois disso a aliança davídica, Deus fez uma aliança com Davi, que da linhagem de Davi viria o Salvador. Depois dessa aliança davídica, nós temos o que chamamos de nova aliança, mas que de nova ela não tem muita coisa. Na verdade, ela é inaugurada pelo sacrifício de Cristo, certo? Então, fazendo esse resumo, nós podemos avançar. Então, a aliança, precisamos partir de alguns pressupostos para que nós possamos entender isso. O primeiro deles, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 13, 20. E lesse com a gente. Hebreus 13, 20, o livro de Hebreus é um livro onde Paulo trata muito sobre a aliança de Deus, e ele faz uma afirmação. Hebreus 13, 20. Ele diz o seguinte: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue do quê? Da eterna aliança. Então, nós precisamos iniciar esse estudo entendendo que a aliança de Deus não são várias alianças. É uma aliança que é eterna. E para que ela seja eterna, ela teve um início e ela não terá fim. Certo? Essa é a intenção de trazer uma aliança eterna. Então, o nosso estudo durante todo esse trimestre precisa ser pautado nessa premissa. Nós estamos falando de uma aliança que Deus fez com o seu povo e essa aliança ela é eterna, certo? E a pergunta que eu faço é: por que é necessário uma aliança entre Deus e o seu povo? Por que vocês acham que é necessária essa aliança? Quando nós estamos em nossa vida, nós não fazemos, como eu falei no início, aliança com qualquer pessoa sem algum final, sem algum interesse final. Deus tem um interesse final e ele tinha um motivo pelo qual era necessário fazer uma aliança com o seu povo, certo? E nós vamos tentar durante essa semana recapitular o porquê dessa aliança, por que ela foi necessária, por que Deus, um ser
magnífico, grandioso, onipotente, onipresente, onisciente, precisou fazer uma aliança com um povo pecador. Por que ele se interessou por essa aliança? Toda aliança tem um objetivo. E nós vamos recapitular, vamos começar do início, né? O que gerou essa aliança? Nós vamos precisar começar nosso estudo lembrando da criação. A lição, ela faz uma afirmação, ela começa fazendo uma afirmação. Na verdade, duas afirmações. Que Deus existe, certo? São princípios que nós precisamos entender. Que Deus existe. A Bíblia e a lição, elas não se preocupam em trazer argumentos para convencer você se Deus existe ou não. Essa é a primeira parte que a gente precisa entender. Deus existe, ponto. E a lição vem trazendo isso para nós. E a Bíblia também. E a Bíblia não se interessa em tentar justificar se foi Deus que criou os céus, a terra e tudo o que há. Vocês já pararam para pensar nisso? A Bíblia não traz justificativas. O que ela traz? Uma certeza. Deus existe e Deus criou os céus e a terra. E Ele criou as coisas imperfeitas ou perfeitas? Perfeitas. Certo? Quando Deus criou a terra, quando Deus criou todos os animais, toda parte do mundo material que nós conhecemos, Ele era perfeito. E quando há uma perfeição, você não tem problema, certo? Só que daí aconteceu um probleminha durante esse meio tempo, certo? A Bíblia também traz uma certeza. Essa não é tão boa quanto as duas primeiras. Aconteceu uma coisa com o ser humano. Ele pecou. O ser humano pecou. E quando essa condição aconteceu com o ser humano, tudo que era perfeito deixou de ser. Certo? A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então significa que quando Deus estava criando, pense comigo, Deus estava criando e Ele falou o seguinte, que haja relva. Houve relva, essa relva era perfeita. Que hajam árvores frutíferas. E o que aconteceu? Houveram árvores frutíferas. E essas árvores eram perfeitas. O sabor era perfeito. As vitaminas contendo nestes frutos eram perfeitos. Eles atendiam todas as necessidades do ser humano. E Deus falou que hajam animais silvestres. E o que aconteceu? Os animais silvestres apareceram. Cada um segundo a sua espécie. E eles eram perfeitos. Eles não eram corrompidos. Mas em um determinado momento Deus para de falar. Deus para de falar. E Ele vai e se ajoelha no chão. E com as suas próprias mãos, Ele não fala. Ele com as suas próprias mãos faz o quê? Forma um boneco. Forma um boneco com as suas próprias mãos. Tudo que Deus estava fazendo era bom. A Bíblia diz. Ao final do segundo dia, do primeiro, do terceiro, do quarto, do quinto, tudo era bom. Mas Deus criou um boneco com suas próprias mãos. E Deus fez mais. Ele não falou, viva, levante. Deus não falou isso. Deus se prostrou mais um pouquinho. E Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E aquele boneco, que ele era somente um pedaço de terra, de barro, ele se torna uma pessoa, um ser humano, um ser vivente. E um ser vivente perfeito. E a Bíblia diz, segundo a imagem e semelhança de Deus. Você conseguiu imaginar essa cena? Você conseguiu perceber qual que é a diferença entre toda a criação para o momento que Deus cria o homem? Hoje nós vemos algumas vertentes de pensamento que querem colocar o homem e qualquer outra coisa na terra em pé de igualdade. Precisamos cuidar, sim, da natureza, precisamos cuidar dos animais, precisamos zelar pelo local em que vivemos. Mas a Bíblia sempre deixou muito clara, Deus tem um plano especial para você. Deus criou você com uma intenção
de você ser um ser perfeito. Certo? E Deus, a Bíblia diz que Ele criou conforme a sua imagem e semelhança. Eu não sei se essa imagem e semelhança é física, mas eu sei que Deus criou você e a mim, a sua imagem e semelhança na sua parte espiritual, e na sua parte intelectual também. Então Deus dotou o ser humano de uma coisa chamada livre-arbítrio, certo? Deus dotou cada ser humano disso. Por isso que nós podemos servir a um Deus de amor, porque Ele nos deu a possibilidade de escolhermos. E como nós falamos anteriormente, com esse livre-arbítrio, com essa perfeição, com tudo de bom que Deus havia criado ao seu redor, o ser humano caiu em pecado. Foi uma escolha que o ser humano fez. Foi uma escolha. E às vezes, a lição traz isso, inclusive, nós queremos dizer que nós fomos enganados. Né? Fomos enganados pela serpente, que é Satanás. Porque Eva pecou. Certo? Às vezes nós falamos isso. Mas a lição traz uma nota interessante. Ele diz o seguinte, que Eva foi enganada, mas Adão escolheu pecar. Então, o ato de Adão escolher pecar, sabendo que era errado, sabendo que Eva tinha feito algo de errado, ele ter uma escolha deliberada de rebelião com Deus, isso sim trouxe o pecado. Quem sabe se Eva, eu não sei, é uma especulação, mas se Eva tivesse sido só enganada e Adão tivesse rejeitado aquela condição e procurado a Deus, eu não sei qual seria a consequência daquilo. Não sei se estaríamos na mesma realidade hoje, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que Adão escolheu pecar deliberadamente. Ele fez uma escolha. E daí nós vamos entrando no nosso tema principal deste trimestre. Quando o homem peca, ele não tem mais a vida eterna, ele não é mais perfeito. O mundo em que nós vivemos deixou de ser perfeito, nós estamos vivendo isso agora. É bem claro a nossa vista. Nosso mundo deixa de ser perfeito e Deus desiste desse povo, deixa essa terra viver do jeito que vai viver, uma hora vai acabar e resolve o problema. Tá certo? Não. Deus, ele vem então, Deus, quando eu digo Deus, a Trindade, vem e coloca em ação um plano. Um plano chamado de plano da salvação. Salvação. E a gente está tentando fazer um resumo para que nós possamos entender o estudo desse trimestre. Um plano de salvação para salvar o homem do quê? Do pecado. Das consequências do pecado. Da morte, da tristeza, do choro, da doença, do coronavírus, do câncer. Um plano da salvação. Esse plano não foi planejado quando Adão comeu, quando Eva comeu do fruto proibido. Este plano já estava feito muito antes, desde a fundação do mundo. Deus já tinha um plano. E aí nós entramos na aliança. Aí nós vemos pessoas, como nós falamos no início, dizendo que há uma antiga aliança e uma nova aliança. Mas, na verdade, é um desdobramento daquilo que Deus já havia pensado, já havia planejado desde o início. Certo? Então, quando há esse rompimento de relacionamento, Deus precisa trazer como é que eu posso dizer? Precisa trazer a salvação. Certo? Qual era a salvação que Deus proveu ao seu povo? Qual era a salvação? Através de Jesus. Nós vivemos uma semana, num fim de semana, que nós relembramos esta cena. E foi muito propício, quem sabe, este tema com essa semana. O plano de salvação e a aliança feita por Deus com o seu povo, ela se resume em um momento da história. Qual o momento? A cruz. Tudo que nós vamos estudar durante esse trimestre, ele não teria nenhum sentido se não fosse pela cruz de Cristo. Se Jesus, o Filho de Deus, não viesse até essa terra, vivesse uma vida perfeita e se entregasse como sacrifício,
Nada do que aconteceu durante toda a história, este livro, este momento, não teria nenhuma consequência para o bem. Não haveria salvação. Então nós voltamos para a pergunta do início. Por que Deus precisou fazer uma aliança com o seu povo? Você pode me responder agora? Ele tinha uma vontade, trazer a salvação. Este é o único motivo pelo qual um Deus onipotente, onipresente e onisciente, que é um Deus de amor, que deu livre-arbítrio para o seu povo, para o ser humano. Este é o único motivo para um Deus desse tamanho fazer uma aliança com um povo tão pequeno. Normalmente nós fazemos alianças tendo interesse, certo? Normalmente a gente faz uma aliança com alguém, um combinado, um contrato. Oi? O interesse em comum, mas os dois precisam ter interesses para o seu próprio benefício. Quando fazemos um contrato, quando vendemos algo, fazemos um contrato, nós temos interesse no dinheiro, no valor, em alguma coisa. E a outra pessoa está tendo interesse no bem. Certo? Mas será que Deus tinha algum benefício dessa aliança? Só uma parte foi beneficiada. E está sendo beneficiada. Vocês conseguem entender a importância deste assunto para a vida de um cristão? Hoje nós vivemos sobre a graça de Deus. E nós vamos estudar isso durante esse trimestre. Quais foram os artifícios usados por Deus para firmar essa aliança com o seu povo? Mas hoje nós vivemos essa aliança que foi consumada, foi carimbada. Usando o exemplo do contrato, quando nós firmamos um contrato, é necessário fazer o quê? Assinar e reconhecer em cartório. Qual foi a assinatura e o reconhecimento em cartório da aliança firmada por Deus? O sangue de Cristo na cruz. E nós precisamos chegar ao final do estudo dessa semana entendendo não a aliança por completo, mas o porquê foi necessário uma aliança. E nós já estamos, quem sabe, chegando à conclusão disso. Por que foi necessário a aliança de Deus? Deus tem um propósito para o seu povo. Ele, quando criou o ser humano, não foi para satisfazer a sua própria vontade. Deus criou o ser humano com o interesse de que ele seja feliz, que ele seja bem-sucedido, que ele seja perfeito, que ele desfrute da perfeição. Esse é o motivo da aliança. Esse é o motivo de Deus fazer um contrato com o seu povo durante toda a história. Amém? Nós não temos muito tempo para recapitular a lição e acho que essa é a intenção. Se você terminar o dia de hoje entendendo o porquê que foi necessário essa aliança, que nós somos pecadores, precisamos de um Salvador e esse Salvador veio e morreu por nós, nós estamos satisfeitos por essa semana. Na próxima semana nós vamos estudar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais quais são os princípios dessa aliança. Não deixe de estudar, não deixe de pesquisar e na semana que vem nós estaremos aqui de volta. Amém?
Oremos então. Querido Deus, querido Pai que está no céu, neste momento, ó Deus, acabamos de finalizar mais uma escola sabatina. Que o Senhor possa estar presente também, ó Deus, conosco a cada manhã. E obrigado, Senhor, por mais um sábado na tua santa presença, ó Deus. Oremos por todos que participou da escola sabatina, aqueles que estão presentes aqui na tua casa e aqueles que estão assistindo, Senhor, em casa. Que o Senhor possa estar ali cuidando com teu grande amor. Obrigado, Senhor, por toda oportunidade. Nós te oramos e te pedimos em teu santo nome, Jesus. Amém. E não se esqueça, no próximo sábado tem mais e você pode também estar participando conosco, tá bom? Cada vez mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude, muitos sofrem, muitos choram. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue e não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo, a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo, a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Os cravos a ferir seu corpo, a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus nos pagou, foi tudo por amor. Tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão.
Bom dia, bom sábado, irmãos. Convido os irmãos agora para orarmos. Aqueles que puderem, curvem suas frontes, fechem seus olhos. Vamos falar com o Pai. Amado Pai, obrigada, porque mais uma semana o Senhor esteve conosco, nos guardando, nos protegendo. Mais uma semana com saúde, Pai. E eu quero agora, Paizinho amado, te pedir, sem merecer, que atendas o meu pedido. Mas eu te imploro, Pai, pelos irmãos que estão sofrendo com doenças em suas casas, nos hospitais, aqueles que estão privados de sua liberdade, encarcerados, Pai, não só na prisão, Pai, mas também nas mãos de Satanás. Liberta-os, Pai. Eu te peço. Peço também, Pai, a tua bênção para todos os irmãos aqui presentes, fazendo essa live, Pai. Te peço para todos aqueles também que estão em casa, que por causa da pandemia não podemos estar juntos, mas mesmo assim estamos juntos através das redes sociais. Abençoa-os, guarda-os, protege, Pai, que nada nem ninguém venha fazer mal. Te peço, Pai, por todos que estão na luta por saúde, por trabalho, enfim, Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos aqui. Te peço agora, Pai, uma bênção para o restante do culto, para os nossos dizimistas, para os nossos ofertantes, Pai, e uma bênção ao nosso amado pregador. Te peço, Pai, que o teu Santo Espírito esteja com ele, Pai, e que essa palavra que ele veio nos trazer seja vinda do teu trono, que seja a mensagem que o Senhor escolheu para todos nós hoje. Eu te peço mais uma vez, sem merecer, que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Eu te peço por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando a lição nos falou sobre a aliança de Deus conosco, Deus quer fazer aliança conosco. Deus já fez aliança conosco, com toda a raça humana. E eu pergunto, alguém já fez sociedade com outras pessoas? Vários já fizeram sociedades, né? Negócios, nossos negócios particulares, a nossa vida profissional. E como é que é essa sociedade? 50-50? 55-45? 60-40? 70-30%? Estou falando em porcentagem. Geralmente é assim, né? Deus quer fazer aliança conosco, Ele quer ser o nosso sócio. Na nossa vida particular, nos nossos negócios, né? E sabe o que Deus pede nessa aliança, nessa sociedade? 10%. Ele nos deixa ficar com 90% e Ele pede 10%. Mas Deus precisa do nosso dinheiro? Não, não precisa. Mas Ele quer testar a nossa fidelidade. Na Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, né? Então Deus quer provar para nós que de tudo aquilo que nós ganhamos, se nós devolvermos para Deus para investir no trabalho missionário, na pregação do Evangelho, nós viveremos melhor com 90% do que com 100%. É difícil de acreditar? Para quem já tem experiência, não é difícil de acreditar, é fácil. Para quem não tem experiência, pode parecer difícil. Mas quando você fizer uma aliança com Deus, nestas proporções, a sua vida será abençoada. Nós não estamos aqui comprando as bênçãos de Deus, nós não estamos comprando um pedacinho no céu, nada disso. Nós estamos devolvendo uma parte mínima de tudo aquilo que Deus nos dá, por amor. Se não for por amor, Deus não aceita. Nós devemos dar de coração, por amor,
para ajudarmos na pregação do Evangelho para outras pessoas que ainda não conhecem a Deus, ou que ainda não se decidiram, né? Ou quem sabe se afastaram de Deus, precisam voltar, precisam ouvir novamente a mensagem de salvação. Então nós participamos, esse também é um momento de adoração, né? Participamos com nossos dízimos e ofertas. Aqueles que vieram preparados com dízimos e ofertas, enquanto tocaram a música, podem trazer aqui na frente, na salva. E os nossos amigos que estão em casa, nossos irmãos, se quiserem também participar, tem lá um aplicativo que pode baixar no celular, o 7Me, e podem participar ali através do aplicativo com seus dízimos e ofertas. Nós vamos então agora adorar a Deus nesse momento com os nossos dízimos e ofertas. Jesus tá chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera velando, vela por ti e por mim.
Jesus está chamando, chama, ó, vem, pecador. A vida dei por ti, ó pecador, meu sangue derramei, da morte te livrei. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem, pecador. Como nós falamos no início, esse é um sábado especial. Um sábado ensolarado, um sábado lindo, maravilhoso, com a temperatura até agradável, né? E com muitas bênçãos de Deus. Sabia que nós temos bênçãos que só recebemos no sábado, no dia de sábado? Bênçãos de Deus, que Ele derrama sobre nós somente no dia de sábado, né? Mas nós precisamos estar tranquilos, em paz, né? Se nós tivermos naquele, como sexta, como quinta, como segunda, dias agitados em busca do nosso salário, nosso dinheiro, nosso trabalho, nós não recebemos. Isso já foi visto e confirmado pelos doutores, pelos cientistas, que nós recebemos uma bênção de rejuvenescimento, hormônios do nosso próprio corpo, mas Deus nos dá somente no dia do sábado. E hoje é um sábado especial. Nós estamos felizes com a presença dos irmãos. Também temos uma visitante aqui, seja bem-vinda também. Também nós temos os nossos irmãos, todos bem-vindos. E nós temos também uma família especial hoje. Uma família que esteve conosco no início dessa igreja aqui do Lindóia, na fundação, na inauguração, e durante 2 anos, como já falaram, né? E hoje eles estão nos visitando. Já tivemos a lição com o Marcos, os louvores com a Camila, e agora nós teremos a mensagem também com o nosso irmão Alex. Seja bem-vindo também, que possa ser usado por Deus com essa mensagem, que ela venha diretamente do trono de Deus até os nossos corações, ao encontro das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos ouvir, e que essas bênçãos sejam derramadas através de ti. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão Alex. É uma satisfação muito grande estar aqui, porque como o Gelson já falou, quando essa igreja ela surgiu, e eu confesso que ela surgiu um pouquinho já nos sonhos, nos planos, nós já estávamos fazendo parte. Quem sabe não na mente do pastor José Cardoso, que foi quem teve a ideia, não é? Mas na mente de Deus, porque Deus ele tem um propósito para tudo. Nada na nossa vida ela acontece ao acaso. Todas as coisas elas são propósito de Deus. Esse sábado maravilhoso, as bênçãos que estamos recebendo hoje, não é? A oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que à distância, não é? Alguns quem sabe em outros lugares aí do Brasil, ou do estado, ou aqui de Porto Alegre, a gente não sabe.
mas mesmo à distância, estamos juntos, estamos reunidos e estamos fazendo parte, né, do povo que está recebendo as bênçãos de Deus neste dia. Uma história muito interessante, ela conta o seguinte, que haviam 3 amigos, e esses 3 amigos estavam conversando. E aí então um deles, ele faz a seguinte pergunta: o que você gostaria que as outras pessoas dissessem no dia do seu velório? No dia em que as pessoas estivessem se despedindo de ti para o teu sepultamento. Então um deles, médico, disse o seguinte: eu gostaria que lembrassem de mim como um bom médico, um bom profissional, um bom pai de família. O outro disse: eu gostaria que lembrassem de mim como um bom pai, como um bom professor, aquele que estimulou os seus alunos a extraírem de si o melhor, extraírem de si o máximo. O terceiro, ele diz o seguinte: eu gostaria que alguém dissesse assim: veja, ele está se mexendo. E embora isso seja um pouco cômico, embora isso seja um pouco engraçado, se nós pararmos para pensar um pouquinho, de certa maneira foi mais ou menos isso que Cristo disse para Marta, quando ela chorava e se queixava a Jesus de que seu irmão, né, o amigo amado de Jesus, havia o quê? Morrido. E quais foram as palavras de Jesus para Marta? Ele apenas dorme. E eu penso que isso é uma satisfação. Mas, brincadeiras à parte, e trazendo essa alegoria para o nosso contexto, nós estamos vivendo momentos hoje de tristeza, de incertezas, não é? Onde, embora passamos pela felicidade de vermos, quem sabe, amigos e familiares se restabelecerem, né, em vista desse cenário que essa pandemia ela está trazendo, nós também passamos pela tristeza de termos a notícia de que familiares, de que amigos, eles descansaram e aguardam o dia da ressurreição. Mas, sabe, eu tive amigos que passaram por isso, alguns se restabeleceram, outros faleceram. Tive assim a tristeza de, numa segunda-feira, um tio falecer, na outra segunda, a tia, que era a esposa dele, fico pensando na dor que os meus primos sentiam. Embora eu pudesse imaginar, eu não tenho a devida noção do que eles estavam sentindo naquele momento. Mas sabem, irmãos, hoje eu trago para vocês um assunto para que nós possamos refletir um pouquinho, que ele nos traz não só alento, mas ele nos traz esperança. E não é uma esperança que é assim, fundamentada em algo fruto da imaginação de ninguém, não. Uma esperança fundamentada em fatos. E fatos comprovados. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, lá no Evangelho de João, não é? Folhei 2 páginas aqui. No Evangelho de João, tá, no capítulo 20, nós vamos ver a história, e aqui eu não vou ler os textos, eu quero que vocês acompanhem enquanto eu falo, porque nós não temos muito tempo. Lá fala a respeito do domingo, fala a respeito da manhã da ressurreição de Jesus. E como Marcos falou, aqui na escola sabatina, a morte de Cristo ela foi para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna.
E a ressurreição de Cristo, ela nos dá a certeza de que através de Cristo nós também o quê? Venceremos a morte. E no capítulo 20 ali de João, não é? Conta ali a narrativa bíblica de que Maria Madalena, de manhã cedo, ainda de madrugada, não é? Ela corre ao sepulcro. Por quê? Porque ela ali queria ter mais um contato com Jesus. Ela queria ver ainda o mestre. E qual foi a surpresa de Maria Madalena quando ela chega ao túmulo? Ela vê o túmulo de Jesus, a pedra removida, e de longe lá então ela vê o sepulcro, o quê? Vazio. E sem pestanejar, sem pensar em nada, Maria Madalena, o que ela faz? Ela corre até os discípulos para dar o quê? A notícia de que o túmulo do mestre estava vazio. E quando ela chega lá, não é? Eu gostaria ali de ler um pouquinho a partir do verso 2. Ela faz o seguinte: então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, aqui referindo-se a João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram correndo ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, referindo-se a João, correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Irmãos, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para 3 atitudes. A atitude de João, a atitude de Pedro e a atitude de Maria Madalena. Porque essas 3 atitudes, elas falam um pouquinho sobre a personalidade e o que cada um deles estava vivendo no momento. E eu tenho certeza que, assim como eu me identifiquei, vocês vão se identificar com essas 3 pessoas. E como diz ali, João vê que Jesus não estava ali dentro. Mas qual foi a atitude de João? João, ele entrou no sepulcro. A Bíblia ali ela é taxativa ao dizer que João não entrou. E o que João fez em seguida? Eu não vou ler, mas vocês podem acompanhar ali no capítulo 20. João, ele correu e foi encontrar a Pedro, dizendo a Pedro que o mestre havia ressuscitado como ele havia prometido, como ele havia falado. Então, imediatamente ele corre, vai dar a notícia aos outros discípulos. Mas o que é o mais interessante de tudo isso? João, ele entrou para ver o sepulcro vazio? Não. João, ele simplesmente acreditou no que Jesus havia dito. Né? E lá nos evangelhos, fala que felizes são aqueles que mesmo sem ver, creem. E feliz era João, porque mesmo sem ver o sepulcro vazio, ele creu que Jesus havia ressuscitado. E notem que Pedro, vocês estão acompanhando aí na Bíblia, Pedro, ele poderia, quem sabe, muito bem ter sido influenciado pelo entusiasmo ali de João e ter seguido com João para dar as boas novas, mas o que fez Pedro? Pedro, ele entrou no sepulcro e constatou que ali os panos, não é, os lençóis ali que envolviam o corpo de Jesus estavam dobrados ali, ajeitados sobre o sepulcro. Não é, o lenço que cobria
que cobria ali a cabeça, o rosto de Jesus, estava na outra extremidade. Mas notem que Pedro, ele não se demorou. Pedro, ele voltou com medo de que algo diferente do que ele havia presenciado ali estivesse acontecido. Pois, pensa bem, e se Jesus ele ressuscitou e volta aqui agora? Ao contrário de João, que estava lá presente durante toda a Via Crucis ali, durante toda a crucifixão de Jesus, e João que amparou Maria, Pedro havia feito o quê? Havia negado a Cristo. E se Jesus me chama a atenção, por que eu vou ficar aqui? Eu quero aqui dar uma paradinha e quero analisar com vocês essas duas atitudes primeiro. Primeiro de João e depois de Pedro. Notem que, mesmo no momento mais doloroso, em que todos com medo ali haviam abandonado a Cristo, João, ele permanecer ali o quê? Fiel. Ele permaneceu ao lado de Maria, ele permaneceu ao lado de Cristo, e dentro do coração de João, lhe fervia a certeza das palavras de Cristo: eu vou ressuscitar. Porque Cristo havia predito isso, Cristo havia profetizado isso, que ele seria crucificado, mas ele ressuscitaria. Notem, irmãos, muitos de nós nos achegamos a Cristo porque temos a certeza da confiança da palavra dele. Outros, como Pedro, mesmo tendo a certeza, porque Pedro ele era corajoso. Quem é que sacou da espada e cortou a orelha de Malco? Foi Pedro. Mas muitos de nós, às vezes, tememos que Cristo, que Deus, ele olhe para o nosso caráter imperfeito. Mas sabe, Deus ele não faz isso. Como o Marcos falou, se Deus olhasse para as nossas imperfeições, ele não teria nem nos criado. Deus não recebeu nada em troca quando nos criou. Quem recebeu tudo de Deus, quem recebeu tudo de Cristo, fomos nós. E às vezes nós temos um pensamento como o de Pedro. Por que eu vou ficar aqui esperando Jesus voltar? Se Jesus pode chegar e me reprovar por alguma coisa errada que eu fiz. Aí alguém pode dizer assim, mas Alexander, a Bíblia diz que Jesus repreende, que Deus repreende. Mas a Bíblia diz que Jesus repreende a todos quantos ele ama. Qual é o pai que vai ver o filho enveredar por um mau caminho e não vai puxar a orelha, não vai corrigir? Sabe? O que me dá acesso a Deus, o que me dá acesso a Cristo, não é o que eu tenho, o que eu sou, o que eu faço, mas a cruz de Cristo, o sacrifício dele por mim, me possibilita que eu chegue a ele. Em contrapartida, nós temos também a atitude de Maria Madalena, porque ela foi lá, deu a notícia, e conforme nos fala ali no Evangelho de João, no capítulo 20, ela faz o quê? Ela volta e entra no túmulo de Jesus. E aí ela chora, porque ela está angustiada. E qual era o motivo da angústia de Maria Madalena? O que ela tinha de mais precioso
havia sido tirado dela, que era Cristo. Porque ela foi das mulheres que esteve ali ao lado de Cristo. Enquanto todos achincalhavam a Cristo e falavam palavras ali de baixo calão, ela poderia ter medo desses soldados raivosos, daquelas pessoas que xingavam a Cristo. Ela se permaneceu o quê? Ali, fiel ao lado de Cristo, porque Cristo era o que ela tinha de mais precioso. Afinal de contas, Cristo havia lhe restabelecido a esperança de vida. Cristo havia expulsado dela não 1, nem 2, nem 3 demônios, mas 7 demônios. Ela sabia no que a vida dela era antes da chegada de Cristo e o que a vida dela havia se transformado após a chegada de Cristo. E então ela vai e fica ali. Aí alguns podem dizer assim, mas ela era insistente? Não. Maria precisava de um milagre e, ao contrário de Pedro, ela ficou ali o quê? Esperando esse milagre. Então ela levanta os olhos e vê o quê? Os anjos, não é? Que dizem que perguntam o que ela estava fazendo ali. E aí ela pensa que aqueles anjos, quem sabe, são soldados, não é? E quando ela começa a falar com os anjos, alguém por trás dela chama, e quem ela vê? Ela vê quem? A Cristo. E não reconhecendo a Cristo, ela diz assim: aonde colocaram o Mestre? Então Cristo começa a falar com ela, e ela percebe que aquele ali era Jesus. Aquele que havia lhe restabelecido a vida. Aquele que havia dado para ela uma nova perspectiva, uma nova visão. Sabe? Falando particularmente de mim agora. Às vezes eu sou como João, às vezes eu sou como Pedro, às vezes como Maria Madalena. Eu não sei com qual dos três aqui, ou se com os três, assim como eu, vocês estão se identificando. Mas o que o tema dessa manhã ele quer dizer? Ele quer dizer que Cristo, ele morreu para que cada um de nós tivéssemos a oportunidade de nos achegarmos a Ele, independente de quem somos. Se somos, quem sabe, fervorosos e inabaláveis como João, porque João ele não se abalou. Ele permaneceu ali fiel, né? O discípulo amado, né? Aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Jesus estava ali para João. Assim como Jesus estava ali para Pedro também. Embora Pedro não tivesse ali esperado por um milagre como Maria Madalena, mais tarde ele recebeu esse milagre de Cristo. Porque quando Cristo fala com ele lá na praia, né, pelas mesmas 3 vezes em que ele negou a Cristo, Cristo perguntou a ele: Pedro, amas-me? Sim, mestre, te amo. Então, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Foi esse o diálogo por 3 vezes. Então, Pedro, mais tardiamente, ele recebeu esse milagre também. Muitos de nós talvez sejamos assim como Maria Madalena, que não temos nada, mas precisamos que Deus ele nos dê
tudo, que Cristo ele nos dê tudo. E sabe, o sacrifício de Cristo, ele nos propiciou tudo. Ele deu oportunidade para João, para Pedros, para Marias Madalena, quem sabe, para cada um de nós. O importante é que tenhamos na nossa mente a concepção de que nós não somos merecedores, mas não é pelos nossos méritos que nós nos achegamos a Cristo. Sabe, eu não tive a oportunidade assim de conhecer o meu avô materno. Ouço histórias sobre ele, ouço que meus tios, a minha mãe, os amigos da época contam assim. Mas ele tinha uma frase que foi passando para os filhos, foi passando para os amigos, que dizia assim: quem sou eu para recusar o amor de Cristo? Eu sou tão pequeno que eu não tenho a coragem de recusar o amor de Cristo. Sabe, eu ouvi uma vez uma pessoa dizer: hoje eu estou me sentindo como aquela pulguinha menorzinha daquele cachorrinho lá. Mas sabe, irmãos, embora nos sintamos a pulguinha menorzinha do cachorrinho, foi por nós que Cristo morreu. Independente, volto a dizer, de quem somos, o que fazemos, de onde viemos, se eu me acho digno ou não. Sabe, nenhum de nós é digno. Nenhum de nós é digno. Mas Cristo, ele veio ao mundo. Ele morreu, ele ressuscitou por cada um de nós. Que possamos levar no nosso coração essa certeza. Volto a dizer, não importa quem eu seja, se João, se Pedro, se Maria Madalena, mas que essa certeza, a partir de agora, ela possa fazer uma constância viva no meu e no seu coração. Amém. Agradecendo a Deus por este sábado e por essa grande oportunidade de termos estado aqui. Eu convido a vocês que estão em casa, a nós que estamos aqui, para curvarmos a nossa fronte e buscarmos a Deus em oração. Querido e bondoso Pai, te somos gratos porque quando tu olhas para nós, tu não vês os méritos que não temos, mas tu olhas para os méritos que teu Filho Jesus conquistou na cruz do Calvário. E através desse sacrifício é que te agradecemos e te rogamos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que a tua mão esteja sempre estendida sobre nós, nos preservando do mal, em nome de Jesus. Amém.
Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós esteja